bem-vindos a mais um Saúde é Vida. Eu sou Navarro, trazendo muita informação boa para você que está nos assistindo neste sábado aqui na TV Sol. A frase de hoje é do livro O Pequeno Príncipe. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. E é com essa frase que iniciamos nosso programa de hoje. Fique agora com o gráfico do Covid-19 da semana aqui no Brasil. Trazendo as boas novas, dos 19 milhões de casos confirmados no Brasil, tivemos mais de 16 milhões e 800 mil pessoas recuperadas da Covid-19. E também ultrapassamos mais de 29 milhões e 500 mil pessoas totalmente vacinadas da primeira e segunda dose. A seguir, a entrevistada de hoje é a doutora oftalmologista Valéria Sanches, pós-graduada em perícia médica aqui da cidade de Indaiatuba. Saiba mais após os comerciais. Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde é Vida. A entrevistada de hoje é a doutora Valéria Sanches, pós-graduada em perícia médica. Valéria, você veio falar um pouco sobre a saúde dos olhos, é mesmo? Uhum. Quantos anos você trabalha nessa área? Eu sou formada há 30 anos. 30 anos. Eu me formei na Unicamp, fiz tanto a graduação quanto a residência médica na Unicamp. Que bacana. E estou trabalhando aí há mais de 30 anos nessa saúde, né? Que é muito importante, a saúde dos olhos. Quais foram os fatores positivos, né, nessa saúde, né, onde as pessoas se atentaram mais, né, aos cuidados, né, oftalmológicos durante a pandemia? Desde quando eu me formei, há 30 anos atrás, muita coisa mudou. Então, há 30 anos, praticamente as pessoas não tinham nem computador em casa. Hoje em dia, a gente leva o computador junto com a gente, né? Já que o celular é um computador portátil, né? A gente acaba fazendo todas esses links que a gente fazia antigamente através do computador. E com a pandemia, o que aconteceu foi que houve, por parte de todos, principalmente das crianças, de abuso de telas. Então, nós estamos respondendo a isso já e acredito que no futuro a gente ainda vai ter que responder um pouquinho mais. Ou seja, as pessoas acabam ficando muito nas telas e o olho começa a ficar seco, cansado, porque a gente não pode esquecer que os olhos têm músculos, né? Tanto para adaptação, quanto para o foco, quanto para a visão. Entendi. Então, a pandemia, né, esse estudo em casa, né, o trabalho de home office, ele vem forçando ainda mais a nossa visão, né? Então, as pessoas estão se esquecendo que os nossos olhos são músculos, né? E tem que ser, estão sendo forçados a um excesso de tela, como você mencionou. Né? Então, a pessoa que antes trabalhava, né, ao ar livre, né, na rua, hoje ela está em casa, atrás de uma tela. E isso, quais são os malefícios disso? Quais cuidados, né, as pessoas podem se atentar mais para não prejudicar tanto, né? Como que agora o fica em casa, né? O trabalho home office é uma coisa meio que obrigatório, né? Como nós podemos nos proteger para ferir menos nossos músculos, né, que são os olhos? Bom, então assim, os olhos, a gente sabe que antigamente a gente tinha muita atividade que a gente chama de outdoor,
Ou seja, a gente saía, caminhava, fazia esporte. Hoje em dia, a gente tem uma atividade extra indoor. Ou seja, acredita-se que as últimas pesquisas que nós aumentamos o uso das telas em 85% do último ano para cá, principalmente no último ano por causa da pandemia. E isso acaba levando assim, como a gente está prestando atenção em telas, a piscar menos vezes, então a sensação do olho seco, a sensação da pálpebra pesada, o foco que a gente tenta fazer franzindo a testa por causa da mudança de luz e de imagem, isso também causa dor no final do dia. E as crianças que estão sendo assim expostas a um tempo de tela que a Sociedade Brasileira de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria dizem ser excessivas, mas que nós sabemos que nesse momento é o que tem. Tanto é que a gente aconselha normalmente as crianças muito pequenininhas, quando precisam ficar na tela para estudar, a fazer 20 minutos de tela, 20 segundos descansando, olhando para uma distância de 20 metros. Ou seja, é a regra do 20-20-20. Para dar tempo de piscar, de lubrificar a superfície do olho, que é a córnea, para olhar para um outro foco, para você poder deixar a musculatura dos retomediais, que são os músculos que vão estar olhando para perto, relaxadas, e você usar outro tipo de músculo para olhar para outras direções. Então, assim, existe uma série de coisas que a gente orienta, não só os profissionais que estão em home office, como também as crianças que estão estudando em casa com as telas. Entendi. Então, é uma grande importância até para as crianças, né? A gente tem que nos atentar que, como elas estão em casa, né, estudando através de uma tela, os cuidados, né, com nossos olhos estão começando mais cedo também. Sim. Porque, como você disse, de um ano para cá, praticamente foram 85% mais utilizados, né, o acesso à tela durante o dia. Isso para crianças também. Sim. Então, aquela criança que tem uma tendência a ter uma dificuldade visual, provavelmente isso vai ser aflorado, certo? Sim, aumentou muito, tanto é que a gente diz hoje em dia que nós estamos vivendo uma epidemia de miopia. A miopia aumentou demais e nós sabemos que até 2050 mais de 50% da população será míope, o que antigamente essa incidência era bem menor. Sabe-se que pais míopes têm uma maior chance de ter filhos míopes. Então, o que a gente orienta muito as crianças é, por exemplo, assim, precisa ter aula em telas? Ok. Se possível, num computador, se possível, manter a distância adequada. Assim, não dá o computador, tem um computador só na casa, o pai e a mãe estão trabalhando, um tablet e, em último caso, o celular. E se o caso for celular, não ficar deitada na cama, tem que pensar bem na postura, na altura que você vai colocar dos olhos essa tela. De preferência, assim, acabou de estudar, vai descansar um pouquinho, vai levar o cachorro para passear, vai dar uma volta na rua, vai ajudar a mãe a fazer alguma coisa, para poder realmente não ficar em tela o tempo inteiro. Entendi. Outra coisa bastante importante que a gente pede é para não coçar os olhos, porque toda vez que você tem um olho seco, principalmente as telas vão levar a isso, né? Porque você presta muita atenção e vai ressecar a superfície do olho, isso pode levar a coceira. E a coceira é uma das teorias da gente coçar muito o olho, é o ceratocone, que também vem aumentando muito a incidência dessa doença nos olhos. Entendi. E assim, os cuidados dos olhos, eles vão melhorar a nossa imunidade, correto? Né? Porque, por exemplo, se você tem uma deficiência visual, como isso pode danificar a nossa imunidade, deixar a gente mais suscetível, né, a uma contaminação de um vírus, que nem o Covid-19, por exemplo? É uma coisa bastante importante para a gente lembrar, além do uso da máscara, além de lavar a mão com água e sabão, passar o álcool gel sempre que água e sabão não for possível, distanciamento social, é lembrar de não coçar os olhos, né? Porque assim a gente vai levar contaminação através das mãos, né? E o lacrimejamento. Existe uma série de coisas que a gente orienta nesta fase. Em termos de prevenção, uma das coisas super importantes também na hora de tomar banho é lavar os cílios e a sobrancelha com shampoo neutro,
né, que é uma coisa super importante. Às vezes a gente esquece e é bastante importante, porque muitas coisas param nos cílios e na sobrancelha, que é a proteção natural dos nossos olhos, né, a proteção externa. Entendi. Tanto que até essa parte de lavar, né, os cílios e a sobrancelha, é interessante para as mulheres que estão nos assistindo, né, lembrar de tirar a maquiagem, sim, né? muito importante. Porque isso pode danificar a saúde dos olhos também. Sim, contaminação. Lembrar que é muito importante também, eu acho lindo, mas assim, cílios, cola postiça, cola para colocar os cílios postiços, essas coisas, todas têm que ser muito bem higienizadas, muito bem limpas, a asepsia tem que ser bastante importante, porque pode acontecer de você ter infecções, conjuntivites, úlceras no olho, por contaminação, de material contaminado. Então, precisa tomar bastante cuidado com relação a isso. Não, tá joia. Doutora Valéria, eu vou chamar os comerciais, claro, tá bom? Então, após os comerciais, muito mais informação para você que quer melhorar a saúde da sua vista. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Voltamos agora nos comerciais com a doutora Valéria Sanches, trazendo muita informação boa para você que quer saber como melhorar a saúde da sua vista. Doutora Valéria, agradeço mais uma vez, né, por ter aceitado o nosso convite. Você estava falando sobre o pós-Covid, né, como nós podemos evitar as consequências na visão, né, para as pessoas que já tiveram a contaminação pelo Covid-19. Então, o Covid é assim, é uma novidade para nós médicos, né? Então, assim, a gente está aprendendo dia a dia o que essa doença quer nos dizer e o que ela vem nos trazer. Então, a gente sabe que, assim, uma das primeiras manifestações da Covid pode ser a conjuntivite, uma conjuntivite viral, normalmente é uma conjuntivite com olhinho vermelho, com coceira, com lacrimejamento, a secreção não é abundante, não é aquela secreção que acorda com o olho colado. Você também pode ter alterações de fundo de olho, você também pode ter alterações na quantidade de visão. A gente já tem casos descritos de pessoas, assim, uma das primeiras pesquisas foram as pesquisas brasileiras feitas na USP, nos primeiros pacientes que foram entubados e eles foram feitos um exame que chama ACT, é como se fosse uma tomografia do fundo do olho, vendo que, inclusive, pacientes não só entubados, mas pacientes assintomáticos apresentavam uma reação inflamatória no fundo do olho. Então, assim, é bastante... É uma novidade para a gente está aprendendo muito. Existem casos de pessoas que têm alteração na visão, alteração no grau pós-Covid e a gente está acompanhando todos esses casos. Importante, mesmo quando a pessoa não teve nenhuma complicação com o Covid, fazer um exame completo, de preferência com fundo de olho, para poder dar uma verificada. Lembrando, mais uma vez, né, como você mesma disse, que os cuidados com a saúde da vista, né, da visão, podem ser um termômetro, caso eu esteja assintomático, né? Não tenho nenhum sintoma da Covid-19, não estou com coriza, mas a minha vista, a minha visão está embaçada, parece que eu estou com uma conjuntivite, né, com a vista mais avermelhada. Então, isso é muito importante para você se cuidar ainda mais, né, com uma possível contaminação da Covid. E se eu estiver contaminado, né, como eu posso prosseguir? Quais cuidados, né, com a minha visão podem ajudar a combater esse Covid, esse vírus da Covid-19? Bom, na suspeita de uma contaminação, tem mesmo que se fazer os testes, né, fazer os exames, que são eles que vão dizer.
A pessoa estando contaminada, ela tem que se isolar, né, passar o tempo de isolamento, que são os 15 dias, né, afastado, com isolamento social. Os cuidados sempre, higienização das mãos, a limpeza dos objetos, não coçar os olhos, enfim, a limpeza com o shampoo neutro dos cílios, da sobrancelha, e qualquer alteração de visão, procurar um especialista, um oftalmologista. O que a gente pode lembrar aí que o oftalmologista que descreveu primeiro a Covid na China foi um oftalmologista, porque foram vários casos de conjuntivite que ele viu no mesmo dia, todos com a mesma característica. É muito raro você ter só a conjuntivite. Geralmente ele vem relacionado a uma síndrome gripal, de perda de olfato, de uma febre, então assim, mas quem primeiro levantou a hipótese de uma doença mundial foi um oftalmologista na China, que infelizmente faleceu, inclusive. Entendi. Então, o primeiro médico do mundo que verificou o padrão, né, da Covid-19 foi o oftalmologista. Sim, porque ele achou que alguma coisa estava esquisita. Era muita gente com as mesmas condições, com as mesmas queixas, e foi ele que começou a descrever. Então, o primeiro médico do mundo a verificar um padrão de sintomas, né, entre pessoas contaminadas da Covid-19 foi um oftalmologista. Sim. Isso é bem interessante, né? Lembrando mais uma vez da importância dos cuidados com os olhos. Uhum. As pessoas esquecem, que, como você disse, de limpar os objetos. Que nem, por exemplo, eu utilizo óculos. Uhum. Então, eu tenho que higienizar meus óculos também. Sim. Porque eu posso transmitir a Covid-19 através dos meus óculos. Sim, isso é possível se eu não tiver uma manutenção, uma limpeza? Se alguém pegasse ou vestisse, né? Porque ele é um objeto. E se ele estiver contaminado e, de repente, a outra pessoa coçar os olhos, sim, ela pode se contaminar. Entendi. Então, por exemplo, eu chego em casa, meu óculos é de leitura. Eu deixo o meu óculos em cima da mesa. Infelizmente, uma pessoa da minha família pode estar contaminada, a gente não sabe. E essa pessoa, ela pegou meu óculos de lugar. Eu não tenho o hábito de fazer uma limpeza, eu pego esse óculos, né, com as minhas mãos, coloco, aí verifico que está embaçado, minha vista, coloco as mãos nos olhos, a mão no olho, e isso pode sim, né, me gerar uma contaminação. Essa falta de limpeza nos objetos. É uma coisa parece tão banal, né? Você troca o óculos de lugar, tira da mesa. Todas as secreções, né, e excreções do nosso corpo, elas apresentam o vírus, né? A lágrima, ela não tem uma quantidade tão expressiva quanto as gotículas de quando a gente fala, tosse, espirra, né? Que a quantidade é muito maior. Mas sim, contaminação da lágrima, existem vários bactérias, vírus, enfim, que são encontradas em secreções lacrimais, entendeu? Um dos exames que a gente faz muitas vezes para cultura de quando a pessoa tem uma úlcera por uma lente contaminada, alguma coisa assim, é a raspagem e o suave da lágrima. Isso sim. Entendi. Então tem essa possibilidade também. Então, lembrando de limpar os óculos, né, que nem quem utiliza lentes, acredito que seja até, né, mais sensível essa limpeza, né, a possibilidade de uma contaminação, né? Tem as lentes fixas, né? Sim, as lentes de contato, hoje em dia, o que nós oftalmologistas estamos orientando são aquelas lentes de uso diário, ou seja, usa e joga fora. Porque a lente, sim, pode ficar contaminada e pode levar à contaminação do estojo, do líquido, de várias coisas. Então, para diminuir esse risco de contaminação, as indicações são de uso de lente de contato diária, principalmente para quem está na linha de frente, médicos, policiais, professores, são pessoas que têm um contato com outras pessoas num volume maior, entendeu? Então, sim, a gente pede para trocar com uma frequência maior a lente de contato. Entendi, interessante. Então, aí a recomendação para quem utiliza lentes seriam as lentes descartáveis, né? Lentes de uso diário. Uhum. Utilizei de manhã até a noite, já descarta. Sim, e joga fora. Joga fora. Então, bacana. E, doutora Valéria, eu gostaria que você deixasse para quem está nos assistindo uma mensagem motivacional para combater a Covid-19.
Lembrando que vai passar, né? A gente está passando por uma fase onde nós estamos tendo um aprendizado muito importante. Nós vamos sair muito melhores disso. As vacinas estão aí para nos dar esperanças, mas a gente tem que fazer a nossa parte, independente assim de política, independente de opiniões pessoais, a gente tem que proteger as outras pessoas e nos proteger também. Então, extremamente importante, não precisa fazer muita coisa, não é tão difícil assim. Distanciamento social, lavar a mão com água e sabão, quando não é possível, usar o álcool gel e a máscara, a gente tem que proteger. E nunca esquecer também que a gente também está passando por situações onde algumas pessoas têm dificuldades, né, econômicas, e o que for possível a gente ajudar. Todo mundo ajudando um pouquinho, vai dar tudo certo. Para encerrar com chave de ouro, o nosso slogan de sucesso, o Saúde é é vida. Trazendo boas novas, não, pós-graduada em... Não, peraí, tem que falar de quem que é a frase, né? Saúde... Delícia, tá? É isso.